Bom dia a todos e a todas, colegas, defensores, defensoras, estagiários, servidores que estão agora nos assistindo, que vão nos assistir mais tarde, porque essa aula, e é uma aula mesmo, de Andresa, vai ficar disponibilizado para os colegas assistirem depois. Vou falar um pouco esse é mais um evento da Escola Superior da Defensoria Pública durante esse mês dedicado a nós, defensores e servidores, todos que fazemos parte da instituição, né, estagiários. O tema de hoje versa sobre a superação da súmula 421 do STJ e a necessidade de condenação do Estado em honorários surbenciais. Ela vai falar um pouco do Estado, já deu um spoiler aqui que também vai falar um pouco de município, né? Nossa palestrante, ela é pós-graduada em Direito Público, em Direito Processual Civil, em Direito Constitucional, em curso de extensão de Direito Tributário do Consumidor, Penal, Ambiental, mas certamente o currículo mais interessante é ser defensora pública do Estado da Bahia. Sem modéstia alguma. Com vocês, colegas, a nossa colega e amiga Andresa, que vai nos abrilhantar com essa palestra, essa aula teórica e prática, vai formar um pouco do núcleo que ela coordena ela mesma, né? Leva um pouco dessa necessidade de divulgação, que é algo que já vem há muito tempo, mas agora com essa especialização desse núcleo, vai demonstrar a importância da execução para nós, porque isso replica também no FAGE, para que nós tenhamos mais cursos, enfim, porque todo o dinheiro do FAGE tem que ser revertido para a qualificação dos membros da instituição. E graças a esse aumento, esse ano teve um decréscimo, mas ano passado teve um incremento muito significativo no valor dos honorários que foram executados, né, pela Defensoria, e isso possibilitou esses cursos que a gente está oferecendo, palestras, enfim, para nós, defensores, estagiários, e é importante que nós estejamos juntos, unidos, para buscar o dinheiro que é da instituição e que vai transformar em benefício para todos nós. Com vocês, nossa colega Andresa, bom dia, boa aula. Estarei aqui o máximo de tempo que eu puder, que tem alguns outros eventos, mas estarei aqui todo ouvido. A palavra, doutora Andressa. Obrigada. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Então, beleza. Tranquilo. Tá ótimo. Sou Andresa, defensora pública, né? Hoje faço parte da coordenação do núcleo de honorários. É um núcleo recente, né? Tem 1 ano e 3 meses, 4 meses, foi inaugurado, né, no ano passado, em janeiro do ano passado, através da portaria 166. É um desafio, né, porque a gente começou do zero, a gente não tinha um know-how, né, a gente não tinha um parâmetro a seguir de qualquer outra defensoria do Brasil, né, a gente tem uma defensoria que tem uma superintendência que é de Tocantins, mas tem uma grande estrutura para isso, a gente só tem eu, né, e mais 2 servidores, um de nível médio, um de nível superior, agora vai chegar mais um colega, não defensor, mais já advogado, né, mas está nessa estagiário residente. Isso, estagiário residente, e para a gente conseguir, né, dar conta do volume que a gente recebe, porque vocês recebem as intimações destinadas unicamente para vocês. Eu recebo as intimações de todos vocês, né, seja crime, seja infância, seja fazenda, seja família, eu que acabo tendo que fazer toda a filtragem, eu com os 2 meninos, né, que eu chamo dos meus meninos, o Matheus e o Jailton, para a gente conseguir realmente analisar todos os processos individualmente. A gente analisa, é realmente um trabalho muito braçal, e faz todo o monitoramento, o cadastramento, aquela coisa toda. Eu ainda entro em contato, né, às vezes eu sei que eu sou insistente, eu mando aviso, e alguns colegas até ficam chateados, mas, gente, assim,
é um órgão de execução que a gente está tentando trazer dinheiro para reverter para vocês, né? De uma forma ou outra, a gente reverte com conhecimento, com aperfeiçoamento. Então, eu peço um pouquinho de paciência quando a gente pede alguma coisa, então quando a gente dá a informação de que teve alguma decisão, porque é justamente isso que o núcleo faz. A gente tenta captar, a gente tenta buscar, a gente teve um retorno expressivo, justamente porque a gente foi escavacando, a gente foi cavando, né? A gente tirou processos de 2015, 2016 que estão rolando até hoje, mas estão parados com a execução. Então, às vezes, a gente pede um direcionamento, alguma coisa, mas é realmente é um órgão de execução, mas para reverter tudo de volta para a gente. A gente está conseguindo fazer tudo que tem hoje, de palestras, de incentivo a curso de pós-graduação, a mestrado, porque é esse dinheiro que está revertendo, não vem para a gente como defensor público, vai para a gente num sentido maior de conhecimento, né? Então, esse núcleo, apesar de enfrentar grandes obstáculos por questões de infraestrutura material, a gente tem um retorno da administração com tudo que a gente pede para justamente dar uma folga até mesmo para os colegas, né? Porque às vezes não tem tempo de fazer uma peça, de elaborar uma peça mais detalhada com relação a assuntos específicos, e a gente tem e a gente passa para vocês. Então, eu peço também a colaboração aqui nessa aula, mas também agradeço a ajuda de muitos, né? O interesse de muitos em alargar o conhecimento do núcleo e também dar sugestões do como a gente pode aperfeiçoar o nosso trabalho do dia a dia, né? Então, assim, eu vou entrar mais no assunto, eu vou fazer um apurado, e depois eu vou enfrentar a súmula 421, até mesmo porque se eu não conseguir, não fizer esse apurado geral, a gente não vai conseguir entender como é que a gente chegou nessa superação, né? Eu sei que tem alguns estagiários, e é da minha obrigação explicar para vocês o conceito de honorários e por que dos honorários, né? Veja bem, os honorários, assim, historicamente, ele já veio como forma de compor uma contraprestação, mas no sentido de você valorizar a questão do advogado, o ofício do advogado, né? Se discutiu na época, antes do atual Código de Processo Civil, se isso pertencia à parte como uma forma de indenização, se pertencia ao advogado como ele foi vencedor da causa. E essa questão hoje já está mais que superada, até mesmo porque a gente pode analisar pelo próprio CPC atual, né? O CPC atual, ele dá essa valorização do ofício do advogado, até mesmo com o zelo que ele tem prestado, com toda a expertise dele, o que não é o interessante você premiar o que está sendo patrocinado pelo advogado. Não é simplesmente, é uma forma de indenização porque ele teve o dispêndio para contratar um advogado, não. Porque o advogado tem também a sua valorização como ofício, assim como todas as outras profissões. Então, não adianta nada você desvalorizar o advogado, como a gente tem visto por algumas vezes, até esquecem, né? A essência do novo Código de Processo Civil, se você não faz isso colocando aquilo em prática. Eu vi esses dias, até recebi alguns colegas que sabem que eu atuo nessa área, de uma juíza que deu os honorários no valor de R$ 3,50 para o advogado. Assim, é a coisa mais absurda, porque você desvaloriza e você vai contra tudo que veio preconizado, contra todo o estudo que foi feito pelo atual Código de Processo Civil, para justamente você dar essa benefício, para você realmente dar essa valorização ao ofício do advogado, porque já é desvalorizado. Quando o juiz faz esse tipo de conduta, que é altamente questionável e altamente reprovável, gente, pelo amor de Deus, veja, recorda do Alex, a proporcionalidade, até o próprio Código de Processo Civil, ele dispõe lá que você tem que basilar, você tem que ser justo, você tem que analisar, você tem as basiladoras para você aplicar
para você conferir os honorários ao advogado, né? Você não pode simplesmente, porque é uma ação baixa, eu vou dar X, eu vou dar 3,50, né? Você está desvalorizando o próprio advogado que está ali trabalhando, porque ele teve o gasto, ele teve o tempo disponibilizado, ele teve todo um aparato que ele tem para ele poder fazer a defesa do seu cliente no judiciário, que tudo bem, tá abarrotado, mas, gente, mas isso é uma questão que hoje você tem, até mesmo pelo Código de Processo Civil, você tem que entender que foi também pensado que é uma forma, inclusive, de você coibir atividades judiciais que sejam aventureiras. Mas você não pode permitir que esse tipo de conduta seja uma forma de punição do ofício do advogado, né? A gente também tem aqui na Defensoria, eu peguei semana retrasada, um juiz que disse que como o valor da causa era baixo, então como ele iria conferir 10%, iria ser no máximo R$17, ele não ia conceder os honorários advocatícios, os honorários sucumbenciais. Pelo amor de Deus, você tem no próprio artigo 85, né, que não só você basila, né, como está no parágrafo 2º, você tem no próprio artigo 85 que os honorários têm a natureza alimentar, que os honorários, se valor de inestimável no seu artigo 8º, no seu parágrafo 8º, ele deve ser equânime, ele deve ser equitativo, porque é uma forma realmente, você não dá, deu 3,50, você não dá numa valor de causa, numa causa que é de apuração de haveres, que a gente viu também como exemplo na semana passada, dá R$500, quando a causa era de 850 milhões, né? É você dá simplesmente uma esmola para aquele que estudou, para aquele que está trabalhando, para aquele que está suando no dia a dia, sem perceber que você está descumprindo até comandos legais, né? Então, os honorários, ele tem justamente esse caráter de você dar valorização, dar o ofício, e você desestimular atividades aventureiras, que depois eu vou entrar nessa celeuma, da gente também não travar o judiciário com a quantidade de demandas que a gente tinha anteriormente. Mas isso você não faz, você reduzindo os honorários do advogado. Isso você faz de outra forma. Isso você faz com a não judicialização, com o fomento das conciliações, das mediações, das questões extrajudiciais, das resoluções extrajudiciais. Então, não adianta nada você dar como exemplo uns honorários sucumbenciais de R$3,50, que é um caso que a gente viu prático, quando você despreza o parágrafo 2º, quando você despreza o parágrafo 8º, quando você despreza o parágrafo 14 do artigo 85 do CPC, quando você despreza até mesmo a própria essência do artigo 3º do CPC. Então, não adianta a gente fazer esse tipo de resposta do judiciário com valores irrisórios quando você tem balizadores na própria lei. Porque você, como aplicador da lei, você, como juiz, praticando um tipo de ato como esse, você esquece até a reflexão dialética, de proporcionalidade, você esquece até a espinha dorsal do CPC, que é o processo ético, que é o processo justo, que é o processo honesto, né? Então, hoje, os honorários não podem ser vistos única e exclusivamente para remunerar o advogado, mas sim para valorizar o próprio ofício como um todo, né? A gente já entrando para a questão eu falei do artigo 85, né, porque tem os balizadores, esse aqui do parágrafo 3º, é justamente com relação às causas que atuam a Fazenda Pública. A Defensoria Pública, ela tem uma gama de processos que envolvem Fazenda Pública, né, Estado, município, às vezes o INSS, quando você vai com a exceção do artigo 109 da Constituição. Então, assim, aqui mesmo, eu já até vi questões, alguns autores, eles discutindo até mesmo quanto à constitucionalidade desse parágrafo 3º, né? Quem defende a inconstitucionalidade diz, veja bem, a gente tem aqui, tudo bem, eu entendo que é um ônus da administração pública, porque toda a sociedade, agora do interesse público, aquela questão do interesse público, toda a sociedade vai vir a pagar, né, esses honorários quando a gente é derrotado, né? Quando a gente, Fazenda Pública, é derrotada. Mas veja bem, quando você tem um basilador somente com relação àquele que vence a administração pública,
você está fomentando também com relação à administração pública, a ela não ser prejudicada quando ela pratica atos que ela poderia resolver extrajudicialmente. Então, assim, há também discussão com relação ao parágrafo 3º da sua constitucionalidade, mas eu acho que realmente isso não vai vingar, porque a gente sabe que o interesse público ele se sobressai ao interesse particular, né? Então, é um ônus e um bônus da administração pública quando você tem um fomento legal de basiladores que te impõem determinados limites, né, de condenação quando a fazenda pública ela é vencida judicialmente, né? Vocês podem ver que tem a questão dos 10%, 20%, até, às vezes, quando é uma causa bem expressiva, de 1% a 3%, mas também a gente pode conferir que não só pode ser analisado isso isoladamente o parágrafo 3º, mas também tem que ser analisado com relação ao parágrafo 8º, porque se ainda a verba for considerada irrisória, porque não está só vinculada a 200 salários mínimos numa causa, ou 2.000 salários mínimos numa causa, às vezes a gente pega um valor de causa baixo, e quando isso é analisado pelo judiciário, que é uma condenação em honorários baixa, você tem que fazer todo um estudo sistemático do sistema. Então, você não vai analisar única e necessariamente o parágrafo 3º, você analisa no conjunto com o parágrafo 8º também, né? Aí, pode passar mais um. Matheus, pode passar. A gente chegou aqui, por que o defensor público não recebe os honorários? A gente já botou essa figura, mas foi por uma forma de chamar a atenção. Hoje a gente discute, eu vejo muitos amigos que são advogados públicos, eu recebo honorários e você não recebe. Olha só, gente, a gente não recebe diretamente honorários públicos, honorários sucumbenciais, por uma questão legal, né? A própria legislação prevê expressamente que todos os valores que são vinculados a honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública, eles são revertidos para o aperfeiçoamento do defensor, para o aparelhamento da Defensoria Pública. A gente sabe que a Defensoria Pública, ela hoje tem um orçamento baixo em relação às demais instituições. A gente tem um valor baixo, se você for comparar com o Judiciário, se for comparar com o Ministério Público tem de bilhões, a Defensoria tem de milhões. E a gente tem esse todo contingenciamento. Então, é uma forma também de não só estimular, mas essa é uma forma de você aperfeiçoar quando você tem um quadro muito baixo de valores a receber pelo orçamento, né, que já é vinculado, mas uma forma também de estímulo, né, de aperfeiçoamento da Defensoria Pública. E isso está previsto na lei do FAGE, no seu artigo 1º do FAGE, está previsto no artigo 4º da Lei 80 de 94. Então, assim, mesmo com as reformas posteriores, essa manutenção do aperfeiçoamento, da vinculação dos honorários para o custeio, né, não para pagamentos de defensores, é uma questão extremamente legal, né? Então, hoje, até conversando com alguns colegas, mas aí não se reverte mais para o advogado público está previsto em lei. A gente já tem anos e anos de advogados, de procuradores do município que recebem honorários, de procuradores do Estado que recebem honorários, agora de procuradores da União que passaram a receber há pouco tempo, porque teve uma lei que autorizou, porque teve até mesmo o próprio Código de Processo Civil aliado à lei infraconstitucional, se modernizou e teve esse amparato, né? É uma forma de estímulo, a gente é uma forma de estímulo de conhecimento, até mesmo reverter para a própria sociedade, né? Pode passar, Matheus, por favor. Como eu disse, a gente tem a lei local, né, a lei do FAGE, do Fundo de Assistência Judiciária, que está previsto lá que a gente todo o dinheiro que é captado, que é revertido como honorário de sucumbência para a Defensoria, é destinado para cursos de capacitação, é destinado para aquisição de materiais, é destinado para custeios de programas voltados à capacitação dos membros, essas atividades que hoje mesmo, até essa mesma aula, as atividades de
de mestrado, de pós-graduação, de cursos de extensões que são promovidos pela escola, elas são todas com os dinheiros que foram, valores que foram arrecadados através desses processos judiciais, de honorários de sucumbências que foram conferidos para a Defensoria Pública. Pode passar, Matheus. Agora a gente vai entrar justamente na celeuma toda, né? A Constituição Federal, ela tem as alterações dela através das emendas constitucionais, especialmente com relação à Defensoria Pública, no seu artigo 134, que prevê justamente o que é a Defensoria Pública, a instituição da Defensoria Pública. Ela teve alteração pelas emendas 74 e ela teve alteração pela emenda 80, né? Ela passou a dispor, não só no seu caput, que vocês podem verificar aqui pela emenda constitucional, a gente tem uma expressão de instrumento democrático, né? E também tem a questão do parágrafo 2º, que a Defensoria foi assegurada, essa autonomia não é só uma autonomia administrativa, não é apenas a gente tem uma autonomia financeira, a gente tem autonomia administrativa, a gente tem autonomia funcional, né? E foi conferido justamente pela emenda constitucional 45, lembra da reforma constitucional do judiciário, da emenda constitucional 45, que veio realmente para dar aquela estrutura toda aos órgãos judiciais, veio dar aquela estrutura toda e todo aquele contexto do que antes não tinha, né? Hoje a gente tem, e a Defensoria Pública entrou nesse meio, né? Então a gente tem uma alteração no seu parágrafo 2º do artigo 134, quando ele prevê que há uma autonomia assim, funcional, uma autonomia administrativa e uma iniciativa de proposta orçamentária, que é dada ao DPG. Então, daí você já pode extrair que a Defensoria é uma instituição que ela é autônoma administrativamente, ela é autônoma funcionalmente, né, e ela é autônoma financeiramente, né, que hoje se discute, mas a Defensoria Pública ela está vinculada ao orçamento do Estado. Não, são coisas são sujeitos absolutamente, substancialmente distintos, né? São sujeitos que o pagamento são destinados a questões diversas. A gente tem, por conferência constitucional, que, dada pelo legislador originário, mesmo sendo questão de emenda constitucional, lei derivada, assim dizendo, né, que a gente causou essa expansão, não é? Só fomentou realmente o que se havia dito. Não, a Defensoria, como órgão institucional, ela é sim, ela é não só autônoma financeiramente, ela é autônoma administrativamente e tem a sua autonomia funcional, né? E no parágrafo 3º, você vê que não só previa no artigo 2º com relação aos estados, mas também se estende ao Distrito Federal e à Defensoria Pública da União. Teve essa preocupação de prever pela emenda constitucional 74, de que também deveria se estender, de que também deveria constar expressamente, para que não houvesse nenhuma discussão, que a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal também são autônomas financeiramente, também são autônomas administrativamente, também são autônomas funcionalmente, né? A questão da autonomia funcional, a questão da autonomia financeira, a questão da autonomia administrativa está prevista expressamente na Constituição Federal. Para concretizar realmente essa autonomia financeira que a gente muito discute, o próprio artigo 168 da Constituição, que foi alterado também pela emenda constitucional 45, ele assegura esses recursos correspondentes, né? Você pode observar pelo próprio texto da lei, próprio texto constitucional, o recurso correspondente às dotações orçamentárias compreendidos, os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º. Então, o orçamento da Defensoria Pública é definido por uma lei orçamentária anual, como uma forma jurídica, uma norma jurídica aprovada pelo Legislativo, não é aprovada pelo Executivo, como muita gente pensa, porque, não, já está vinculada, então, pelo Executivo, a gente é dependente do Executivo. Não. A própria Constituição, ela dá essa salvaguarda. A própria Constituição, ela remete não só ao artigo 134, a 168,
para você ver que uma interpretação sistemática já te dá esse entendimento dessa autonomia que se muito questiona hoje, né? Na própria lei orgânica da Defensoria Pública, no seu artigo 80, há a previsão, né, dessa autonomia financeira, né? Você pode verificar lá pelo 97B e pelo 97A que a Defensoria Pública, salvo engano, eu estou aqui memorizando, tá, gente, que foi do artigo 97. A Defensoria Pública elaborará a proposta orçamentária que será encaminhada pelo DPG. Então, assim, será encaminhada pelo DPG ao Legislativo, não será encaminhada ao DPG, ao Legislativo, desculpa, ao chefe do Executivo. Ele vai encaminhar ao chefe do Executivo, mas já está fechado. E quem vai autorizar é o Legislativo. Então, você vê que essa autonomia já está liberada diretamente da questão do Executivo. Não há o que se discutir hoje se você depende ou não do chefe de Estado, do chefe de governo, para você elaborar a sua lei orçamentária com relação à Defensoria Pública, porque a própria Constituição já diz para você. Não é bem assim como, já estamos vinculados e vai causar confusão, o artigo, vamos lá para o Código Civil. Não, não é bem isso. Você já tem o fomento, pela própria Constituição Federal, né? Para a gente ficar discutindo com relação, mas se permite, se não permite, não há uma discussão correlata a isso, porque o próprio texto constitucional já te autoriza. Então, a súmula 421, quando ela foi elaborada, eu fui ler, ela já foi elaborada quando já tem um contexto que já tinha sido superado há muito tempo, porque já tinha lei prevendo, já tinha normas constitucionais autorizando, já tinha normas constitucionais que davam autorização, que davam essa compreensão de autonomia funcional, autonomia administrativa e principalmente autonomia financeira, né? Então, como se remete mesmo quando você verifica que o Poder Legislativo, ele funciona como um controle externo, né, pelo sistema hoje que a gente verifica que se verifica pelo artigo 68, ou então pelo artigo 134, ou até mesmo conjugando com o artigo 97B e A e B da Lei 80, a gente pode chegar à conclusão que se trata de freios e contrapesos. Só lembra de freios e contrapesos quando a gente aprende lá na teoria geral do processo, do Estado, quando a gente vai ser introduzido às questões constitucionais no estudo do direito, é justamente isso. É lei de freios e contrapesos, quando a gente tem uma lei complementar, que ela adotou um sistema de freios e contrapesos, impedindo que o Poder Executivo possa realmente ter ingerência com relação à dotação orçamentária e à execução da Defensoria Pública, você pode compreender que é uma salvaguarda da independência funcional e da dependência da própria instituição como um todo, né? Então, você tentar contingenciar através do Executivo de verbas que são destinadas à Defensoria Pública, que você vê que tem autonomia, que é um órgão independente, que é um órgão absolutamente sujeito, substancialmente distinto a um pagamento, seja pela via de lei orçamentária, ou seja pela via de honorários, quando vencedora, você vê que há, sim, uma interferência e uma confusão do que seriam as instituições em si, né? Então, quando você vê essas regras de poder-dever da Defensoria Pública em executar seu orçamento na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei de Diretrizes e da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LO, né, da Lei Orçamentária Anual, você vê que, em razão dessa autonomia, os recursos da Defensoria não são remanejados para outros órgãos, e nem podem ser remanejados para os outros órgãos, né? Então, esse contingenciamento, essa forma de tentar suprimir essa independência financeira é extremamente grave, né? É abusiva. Então, não seria essa a própria espinha dorsal da Constituição quando se fala de Defensoria Pública. Não há uma razoabilidade, porque a própria Constituição e a lei infraconstitucional
ela remete à autonomia financeira plena, ela remete à autonomia financeira administrativa plena, remete também à autonomia funcional plena. Então, a Defensoria Pública, como órgão que funciona para dar salvaguarda àqueles hipossuficientes, àquela maioria da população brasileira, né, per capita, que recebe menos de um salário mínimo, você está dando voz até mesmo à Defensoria Pública para demandar contra o Estado, que por muitas vezes é omisso. Então, assim, quando você se remete à confusão de que a Defensoria Pública ela não é independente financeiramente do Estado, você não só está coibindo o próprio assistido de ir contra o Estado, mas também está autorizando o Estado a praticar determinados atos que ele sabe que ele não vai ser punido com os honorários quando for vencido. Você não fomenta sequer a resolução de conflitos extrajudicialmente, né? Que é o espírito do próprio CPC. Só um minutinho. Então, justamente, a Constituição, com as emendas constitucionais 74, 45, 80, ela remete justamente essa ideia de freios e contrapesos, mas vinculado único e exclusivamente ao legislativo. Então, há essa separação, né? Você não está vinculado ao executivo, porque se você estivesse vinculado ao executivo, ele teria ingerência, inclusive, no que a gente poderia fazer contra ele, né? Não é essa a ideia da própria Defensoria Pública. Se a Defensoria Pública, como um ente que é de extrema importância da sua função intrínseca de dar voz, de poder fomentar a voz daqueles que estão à margem da sociedade, não é marginalizado, mas à margem da sociedade, que é a grande maioria da população, você simplesmente permitir que o Estado fomente esse tipo de prática com o aval do judiciário através da súmula 421, é você simplesmente dar redução ao próprio texto da Constituição, né? Então, assim, fica comprovado que o novo perfil constitucional, né, da Defensoria Pública, através das emendas 80, através das emendas da emenda 45, da emenda 74, aliada à Lei Complementar 132, que alterou o texto da Lei Complementar 80, né, que é da Defensoria Pública, você vê que a Defensoria Pública, ela teve uma separação orçamentária, financeira, e uma dotação orçamentária própria, na verdade, né? E cuja iniciativa é realmente do DPG. Ela só remete conforme o artigo 197A da Lei 80 de 90. Então, assim, a gente passando para a súmula, quando a gente chega na súmula 421, se vocês observarem como ela foi formulada, ela já foi formulada dentro de um panorama extremamente conflituoso, né? Quando eu digo conflituoso, porque ela foi formulada quando já havia previsão legal da lei complementar, né? Já havia a lei complementar 132, que alterou a lei 80, dessa autonomia, né? Dessa autonomia orçamentária da Defensoria Pública. E ela ali simplesmente foi ignorada, né? Você vê nos julgados, eu fui vendo um julgado um por um, que houve essa confusão. O que simplesmente pegaram? Pegaram um instituto do direito civil sem qualquer cautela, aplicaram de forma generalizada um instituto de direito privado a causas de direito público, que a gente sabe que não funciona dessa forma, né? Quando você pega o artigo, quando você pega a confusão, né, prevista no Código Civil, no 3, eu vou lembrar, gente. Quando você pega essa confusão prevista no Código Civil e passa a aplicar exclusivamente em direito público, você pega o artigo 381, né, que eu lembrei o artigo, você simplesmente fomenta uma prática equivocada de institutos diversos, de instituto de direito privado, aplicando ao instituto de direito público, fazendo uma
um mix de institutos quando não se discute exatamente isso e quando há uma previsão legal. Então, essa súmula, mesmo que não seja, a gente sabe que as súmulas do STJ nessa época não são súmulas vinculantes, não são verbetes vinculantes, mas elas são orientações e são aplicadas diretamente, inclusive pelo TJ da Bahia, com muita frequência, para fomentar essa não aplicação da Lei 132, né, da Lei Complementar 132. Eu até lembro que eu fui ler um artigo do Franklin, né, que é Franklin Roger, e qual é o nome dele? Diogo Esteves, né, que eles fazem essa crítica, que o STJ, eles falam exatamente isso. O STJ, ele pegou institutos de direito privado, no artigo 181 do Código Civil, e utilizou em institutos de direito público, sem solucionar questões intrinsecamente públicas, né? Sem ter a cautela necessária, sem ter aquele olhar necessário, quando se tem todo um arcabouço, todo um quadro jurídico diametralmente oposto àquilo que está se propondo, né? Então, eles fazem essa crítica extremamente forte, né, e é bastante interessante, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, reconhecendo que a súmula, ela já nasceu totalmente equivocada, a súmula já no seu conceito, mesmo que não tivesse a Lei Complementar 132, ela já nasceu viciada, né, ela já nasceu sem basilamento formal, né, sem basilamento legal, porque já havia previsão constitucional de que a Defensoria Pública é uma instituição financeiramente, funcionalmente e administrativamente independente dos demais poderes, né? Então, deixa eu só seguir aqui meu roteiro, porque senão eu me perco. Então, assim, isso acabou se mantendo, essa súmula, vem se mantendo essa súmula 421, mas a súmula 421, ela tem apesar de todo esse histórico, apesar de toda uma previsão constitucional, toda uma previsão infraconstitucional de que há essa possibilidade, sim, de você condenar um ente que você, ainda que você esteja vinculado, né, não financeiramente, essa súmula também, ela confronta até mesmo com o próprio espírito do que seria a Defensoria Pública, né? Então, eu fui analisar até mesmo alguns julgados do STJ, e a gente tem como um grande parâmetro, né, para que essa súmula seja realmente confrontada e discutida hoje, né, porque eu vou chegar na repercussão de um tema 1002, né, que já o Gilmar Mendes, analisando na ação rescisória 1937, ele faz um apurado, assim, fenomenal. Vocês têm que realmente ler esse enfrentamento pelo ministro Gilmar Mendes, naquele momento, né, acerca da autonomia da Defensoria Pública financeira, né, a autonomia financeira, que é o que a gente discute hoje, né, mas isso já tinha sido antes, não só, já tinha começado uma discussão no STF acerca dessa autonomia financeira, acerca dessa autonomia funcional, acerca dessa autonomia administrativa, quando a gente começar a verificar os julgados, até mesmo que foram prolatados pelo ministro Lewandowski, julgados prolatados pela ministra Carmen Lúcia, julgados prolatados pelo ministro Dias Toffoli, são julgados que eles dizem claramente a Defensoria Pública, ela é autônoma. A Defensoria Pública, ela não pode ser contingenciada pelo Estado. Inclusive, um desses casos, que, salvo engano, foi do ministro Dias Toffoli, quando ele tratou de uma DPF, né, com relação, onde um Estado, salvo engano, da Paraíba, ele foi contingenciado pelo governo, né, pelo governador, né, o orçamento da Defensoria Pública da Paraíba foi contingenciada, foi alterada
pelo governador, pelo então governador da Paraíba, e isso chegou ao STF para discussão através da DPF, né? E eu lembro que o ministro Dias Toffoli, ele foi claro em dizer que a autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública é um preceito fundamental. Então, sendo um preceito fundamental, e ensejando realmente o cabimento de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, é uma garantia densificadora desse dever, né? De proteção da Defensoria Pública frente a um gerenciamento indevido do Estado, né? Então, eu lembro que nesse julgado, ele foi claro, expressamente, ele foi claro ao dizer, a Defensoria Pública, ela não é um órgão que está vinculado, ela não obedece ela não obedece diretamente ao governador. Se for assim, a gente tem um órgão que está litigando por muitas vezes contra o Estado, mas que ainda assim está interligado e não pode ser, está interligado e além de estar limitado nas suas funções institucionais, o que não é previsto na Constituição Federal. Ao contrário, a própria Constituição Federal prevê essa importância da Defensoria Pública como uma instituição necessária, como uma instituição permanente, como uma instituição que tem essa função de dar voz, uma função tão nobre que é, apesar de muitos não conferirem a importância à instituição, porque hoje a gente tem uma violência política contra a instituição também, por praticar, né, por defender direitos, né, que são direitos inerentes às pessoas que estão vulneráveis, aos vulneráveis no sentido como um todo. Você só fomentar essa forma de estrangulamento da Defensoria Pública através desse contingenciamento, através dessa forma de estrangulamento da própria autonomia da Defensoria Pública, a autonomia como um todo, você está simplesmente indo contra toda a densidade que é a própria instituição pública. Então, assim, a gente pode concluir com relação a essa questão da autonomia financeira diante desse parâmetro das emendas constitucionais interligada à súmula 421, que a gente tem realmente um elaborado pelo artigo 134, com as suas alterações, e com essa instituição da dotação orçamentária que foi dada pela a própria Defensoria Pública, a gente pode considerar que ela é realmente autônoma administrativamente e financeiramente. Então, isso determina uma atividade fim da própria Defensoria Pública, uma própria atividade fim com a sociedade, né? A sua estruturação deve ser realmente deve ser financiada adequadamente, né? Então, se é financiada adequadamente com relação a própria dotação orçamentária, então, são meios estruturantes de alcance da sua própria atividade da Defensoria Pública, do que está ali vinculado ao artigo 134 e não o que está previsto pela súmula 421 do STJ. Então, quando a gente fala do ente federativo na sua origem, como assim dizendo, a gente não pode haver essa confusão patrimonial que está mais que ultrapassada, porque vincularia não só uma vinculação orgânica, uma vinculação financeira e uma vinculação orçamentária, e vai de encontro, vai contra tudo que está previsto na própria Constituição Federal. Então, quando você pega um Instituto de Direito Privado, que é a confusão no seu artigo 381 do Código Civil, e aplica, esquecendo até mesmo a questão da hierarquia da Constituição, você simplesmente ignora o que está previsto, você ignora o legislador constituinte, você ignora o legislador derivado para fins de aplicação e estrangulamento de uma instituição, né? Então, não há realmente essa autonomia vinculada, estritamente vinculada ao Estado, né? Há uma autonomia financeira dada pela Constituição, há uma autonomia financeira dada pela legislação, e há uma autonomia financeira até mesmo por uma questão de teologia. Teologia não. Uma questão de sistemática, né? Uma interpretação sistemática e
providencial do próprio artigo 134 da Constituição Federal. Passando, quando a gente verifica, assim, não só com relação ao enfrentamento da súmula 421 à Constituição Federal, a gente também tem que ver essa súmula 421 com relação ao próprio Código de Processo Civil, né? Com o Código de Processo, atual Código de Processo Civil, no seu artigo de 2015, né? Ele veio, como eu disse no começo, ele veio fomentando a própria atividade do causídico, né? Ele veio fomentando a questão da valorização do advogado, né? E quando se tinha antes uma divergência, se era ou não era vinculada ou não esses honorários ao Instituto da Confusão, quando você verifica, quando você vai ver o Código de Processo Civil, você vê que há realmente uma divergência quanto à natureza jurídica dos honorários de sucumbência, né? Ele deixa justamente claro a natureza remuneratória e não indenizatória que se discutia antes, né? Ele dá aquela natureza remuneratória àquele que foi vencedor, né? Então, só um pouquinho. Quando você verifica que a própria intenção do Código de Processo Civil foi justamente dar valorização ao vencedor daquela demanda, daquela causa, você verifica não só pela forma como foi dita pelo artigo 85, mas também como é explicitado no artigo 85. Quando o artigo 85 ele verifica, ele dispõe lá no seu parágrafo 14, lá no seu parágrafo 16, lá no seu parágrafo 8º, ele dispõe justamente, e quando ele fala, inclusive, dos honorários recursais, que deve se atentar também à teoria dos atos individuais, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os honorários recursais, eles não se aplicam somente quando há uma instância no TJ, mas também podem ser aplicados quando se há uma instância constitucional, digo, nos tribunais superiores, né? Não se aplicando aos embargos, mas sim quando se há uma discussão da matéria, né? Você vê que esse mecanismo utilizado pelos legisladores quando da criação do próprio Código de Processo Civil é justamente para um desestímulo à propositura de demandas infundadas, é justamente o desestímulo à propositura de demandas em massa, né? É uma oposição à resistência injustificada da outra parte. E a gente pode verificar isso com relação, inclusive, ao Estado, porque está o quê? Está fomentando o próprio Código de Processo Civil, ele fomenta a própria ética processual, ele fomenta não só a ética processual, mas a boa-fé, né, processual. Não seria único, exclusivamente, a gente tem que aplicar a boa-fé no direito material, mas a boa-fé também existe no direito processual. Então, o próprio Código de Processo Civil, lá no seu artigo 3º, ele dispõe sobre isso. Então, quando você você aplica a instituição da confusão, você também está desestimulando a própria prática e a aplicação do artigo 3º do Código de Processo Civil. O espírito do que foi feito o Código de Processo Civil, que é justamente para deixar de fomentar, para deixar de fomentar essa judicialização em massa, é para fomentar, desestimular essa judicialização em massa, né? É para que aqueles não tenham as aventuras jurídicas propriamente ditas, né, que a gente diz no meio jurídico, não, essa é uma aventura jurídica. Então, a discussão que hoje se tem é a própria diminuição da quantidade de demandas no judiciário. Então, quando você vê a aplicação de uma súmula 421, você também pode extrair isso, quando a gente conjugado com o Código de Processo Civil, né? Então, a gente verifica que quando se trata de uma discussão que foi hoje elevada ao cunho do STF, né, através do tema 1002, que é a atual repercussão geral, que é justamente para a gente se discutir se essa súmula, né, é aplicável ou não, quando se não pode ou não você condenar o órgão que você estaria em tese vinculado, o ente que você estaria em tese vinculado, é justamente para se discutir essa demanda, essa
falta de prática, da falta de aplicação do artigo 3º, é justamente para se discutir no tema 1002, a autonomia constitucional que foi dada à Defensoria Pública, para justamente se discutir essa autonomia dada por emendas constitucionais, essa lei infraconstitucional, a lei complementar 132, que alterou a lei 80, você discute todo o sistema jurídico por causa de um equívoco de uma súmula que foi editada 4 meses depois, uma lei complementar prevê expressamente no seu artigo 4º, a lei 80 de 90, né, que diz que a Defensoria Pública, ela tem, sim, é assegurada, sim, a ela, o direito de executar honorários sucumbenciais independente da outra parte, independente de que órgão ela litige, seja Estado, seja município, seja União. Então, a Defensoria Pública Estadual estaria, sim, autorizada não só a litigar, como receber os honorários sucumbenciais, né? Há todo um projeto, se discute uma única súmula, né, praticamente, contra todo o sistema jurídico, contra todo o sistema constitucional que se tem criado, inclusive antes da elaboração da súmula 421, contra um sistema que se for, contra um conceito confuso da confusão de 381 do Código Civil. Então, assim, você discutir no seio do recurso extraordinário uma coisa que já está expressamente previsto, né, na lei, expressamente previsto na Constituição Federal, que é o ápice de toda a legislação, é você simplesmente permitir você permitir que a administração pública, seja ela a nível federal, seja ela a nível estadual, quando a defensoria, se tratando de DPU, se tratando de Estado, ela continue a descumprir livremente preceitos fundamentais. Quando você permite que a aplicação da súmula 421 continue sendo aplicada pelos tribunais de forma equivocada, quando não se tem uma discussão acerca de toda a questão material e toda a questão processual, toda a questão constitucional, até mesmo como foi formulada essa súmula, você simplesmente está passando um cheque em branco para a administração pública, no nosso caso, a nível estadual, fazer o que ela quiser, porque ela sabe que quando ela for confrontada através da Defensoria Pública, que é um órgão que é de atendimento em massa, ela não vai ser, ela mesmo vencida, ela não vai ser condenada em honorários sucumbenciais. Então, ela não vai ser condenada em honorários sucumbenciais, inclusive ela está indo contra o que está previsto no próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 3º. Então, se você já se imagina que você pode ser confrontado judicialmente diversas vezes, que você não vai ter uma resposta do judiciário como forma de desestímulo. Você não vai ter o desestímulo que está sendo levantado por todo um colegiado de doutrinadores, por todo um colegiado de estudiosos que fizeram o Código de Processo Civil, quando você tem a sua aplicação de forma equivocada, né? Então, assim, a tal postura realmente, ela de sobremaneira, ela não atinge diretamente não só apenas a Defensoria Pública, ela atinge também os grupos sociais, se você for verificar. Porque quem utiliza da Defensoria Pública são as pessoas que são vulneráveis. Grande parcela da Defensoria Pública, grande público da Defensoria Pública, não recebe mais do que um salário mínimo, não tem condições de arcar com as despesas de um advogado particular. E não só tem condições de não arcar com as despesas de um advogado particular, como ela ainda assim, ela sabe que ela vai ter que ir ao judiciário em busca do seu direito, em busca da salvaguarda, sabendo que o Estado não vai ser totalmente desestimulado a práticas antissociais, né? Quando eu digo antissociais, é porque é um verdadeiro passe livre. É um verdadeiro, você dá um cheque, como eu disse, um cheque em branco à administração pública estadual, no caso da Defensoria Pública Estadual, ilimitadamente de não contestar extrajudicialmente, administrativamente. Quando você há um fomento, você tem esse fomento, que você sabe que no judiciário você vai ter a derrota completa, né? Você vai ter essa derrota de uma forma geral,
não só apenas com a derrota do direito, da entrega do bem da vida, mas também com a derrota sendo aplicada sendo aplicada a penalidade, né, assim dizendo, dos honorários sucumbenciais, você sendo obrigada a pagar os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que é aquela que realmente atende grande massa, você vai começar a repensar se você seria necessário você deixar que fosse ao judiciário para se discutir, sabendo que você vai ser condenado no final por algo que você tem dimensão de que está realmente equivocado e que é de uma grande massa, que vai se reproduzir, quando você não tem essa salvaguarda. Quando você sabe, é totalmente diferente quando você não tem essa salvaguarda, quando você não tem essa possibilidade, você acaba o quê? Você acaba fazendo você praticando meios de solucionar extrajudicialmente e não deixar que esse cheque em branco se permita. Então, essa ausência realmente de risco, de condenação, de honorários em demandas judiciais contra o Estado, no caso da Defensoria Pública Estadual, ou contra a União, no caso da DPU, é um mecanismo de você desestimular o Estado a fazer composições extrajudiciais. É um mecanismo de você desestimular o Estado a fazer, inclusive, câmaras de conciliação, que a gente vê em alguns municípios. Eu fui pesquisar, tem municípios que têm câmaras de conciliação, que eles já fazem esse controle extrajudicial de demandas para que não seja massificado, até mesmo porque há uma economia para o próprio Estado, para o próprio ente, no caso do município, Estado não, município. Do próprio município, que ele não vai ser condenado em honorários judiciais quando ele for litigado judicialmente. Quando ele for chamado quando ele for chamado para compor aquele processo, para ele responder aquele processo, e ele resistir àquela pretensão, ele já sabe que ali ele pode ser condenado, ele vai causar realmente um dispêndio para aquele ente. Então, há câmaras de conciliação a nível municipal que poderia ser fomentada a nível estadual, né? Você tem câmaras você poderia fomentar essa criação de câmaras estaduais de conflitos extrajudiciais e não apenas permitir que seja levado ao judiciário para que se discuta algo que você já sabe que vai perder. Tipo, eu vejo aqui muitos processos do passe livre. Haveria necessidade de processos de passe livre quando é intermunicipal? Haveria necessidade de processos de saúde, né? Especialmente de saúde, que a gente sabe que a gente acaba tendo uma procura muito grande pela Defensoria Pública em busca do artigo 100 da aplicação ali, direta, exclusivamente do 196 da Constituição Federal. Então, se o Estado soubesse que não só a aplicação do artigo 196, quando você está pedindo a sua proteção à saúde, como exemplo, mas não só a proteção à saúde, mas também que seria obrigada a pagar os honorários sucumbenciais, eu tenho certeza absoluta que as causas seriam efetivamente, extrajudicialmente compostas com relação a você não ter essa necessidade de judicializar. Porque quando o Estado ele é condenado, ele tira do próprio bolso. Então, como é aquela história, se começa a doer no bolso, a gente começa a ter, efetivamente, a gente começa a praticar algumas saídas pela tangente como forma de não se fomentar esse cheque em branco. Eu vi aqui um colega que a gente tem, mas assim, a gente tem em primeira instância, tá? Em segunda instância a gente não está tendo, não. Em segunda instância estão caçando tudo. Então não adianta. Em primeira instância a gente tem realmente juízes condenando o Estado, mas quando vai para o TJ caça tudo, não adianta. Inclusive o TJ tem caçado alguns desembargadores têm caçado com relação a municípios. Eu vou chegar lá, eu vou explicar, eu dei um spoiler ali com o Cléris, que eu tinha falado da outra vez, mas eu vou explicar por quê. Então, assim, seria realmente uma forma de solução de conflitos extrajudicialmente. Se a gente começar a parar para pensar de todo o enfrentamento da súmula 421, que ela deve ser realmente, ela é realmente superada, tem o overruling, né, se vocês lembram, não sei se eu vou chegar lá, mas ela já nasceu superada, ela já nasceu ultrapassada, né, ela já não tem mais essa é um precedente que já foi equivocado, já nasceu equivocado, ele já perdeu a sua força vinculante desde o seu início, porque a sua questão, né, vinculante, né, a sua causa vinculante já não se aplica desde antes, porque tinha uma lei complementar que já previa
a autonomia financeira da Defensoria Pública. Então, assim, não haveria necessidade de a gente se discutir hoje, de a gente ter a quantidade de processos judiciais contra o Estado, quando sabe que ele simplesmente ele deixa de fazer porque ele sabe que não vai ser condenado em honorários. E a gente sabe quando é condenado em honorários, a gente tem realmente uma diminuição. A gente sabe que tem isso. Então, justamente, o Código de Processo Civil, quando ele prevê no seu artigo 3º, ele já prevê sabendo que quando há uma falta de procura judicial, né, para soluções de conflitos, porque ele te dá a alternativa de você solucionar extrajudicialmente. Ele te dá uma alternativa de você fazer composições de câmaras de conciliação. Então, quando você tem realmente esse fomento do próprio judiciário com relação à súmula 421, que já está ultrapassada, que ela já foi superada, inclusive alguns tribunais do Brasil já têm reconhecido o overruling, já têm reconhecido essa defasagem, esse equívoco da própria súmula 421, você fomenta não só a falta a falta da prestação séria jurisdicional, você também fomenta a solução extrajudicial, né? Então, assim, eu posso trazer para vocês como exemplo de tribunais que estão condenando em honorários os estados. Começou com o estado do Amazonas, que está sendo um dos vetores no Brasil para difundir essa aplicação do overruling, para realmente difundir a superação da súmula 421. Eu já achei, infelizmente não tem na Bahia, né? Infelizmente, porque ainda não se dá o trabalho de se discutir a súmula 421, simplesmente aplica e não se discute. A gente tem o Tocantins, a gente tem o Distrito Federal, a gente tem o Rio de Janeiro, que já tem decisões favoráveis, a gente tem o Tribunal de Justiça de São Paulo, que também tem decisões favoráveis, a gente tem o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que tem decisões favoráveis, a gente tem o Tribunal de Justiça do Paraná, que tem decisões favoráveis. Então, a gente tem já tem vários tribunais de justiça que já passaram, já discutiram dessa matéria, enquanto a gente aqui na Bahia, a gente está extremamente vinculado a 421. A gente, inclusive, quando a gente discute, olha, mas tem ali uma ação rescisória que foi julgada pelo Gilmar Mendes, a gente tem ali uma decisão do Lewandowski dizendo que a defensoria ela é autônoma, a gente tem ali uma decisão da Carmen Lúcia, do Dias Toffoli, dizendo da autonomia financeira e administrativa. Eles simplesmente dizem, não, como não tem força vinculante, a gente vai esperar a questão do tema 1002. Então, o tema 1002, a repercussão geral, ela só vai vincular a gente, como Tribunal de Justiça, a realmente superar essa súmula 421 quando bater o martelo, assim dizendo, né? Quando se decidir, propriamente dito, pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, o tema 1002 está com o ministro Barroso, que já tinha manifestado em algumas decisões da Defensoria Pública quanto à autonomia, a importância do ente em si, né? E a necessidade de você você estimular a própria autonomia da Defensoria Pública, uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa, uma autonomia funcional. Mas isso não se discute hoje, né? Mesmo a gente trazendo esses precedentes, né, do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, a nível de TJ, Bahia, a gente não tem essa discussão. Simplesmente se aplica a súmula 421, justamente por dizer que o STJ ainda não considera como ultrapassada, ignorando por todo completo a lei complementar 132, ignorando por completo as emendas constitucionais 74, 80, 45, se ignorando por completo toda a autonomia, o artigo 168 da Constituição Federal, se ignorando por completo todo esse conjunto, né, de que o Rodney está apresentando alguma coisa, não sei o que ele está apresentando. Alguém apresentou alguma coisa. Não sei. Pode alguém tirar aí essa apresentação do Robert, que é do Matheus, que tem que apresentar? Gente, então eu vou continuar. Continuar.
Então, assim, até a própria natureza, né, dos honorários como em si, como forma de desestímulo, não pode ser realmente encarada como uma única e exclusivamente remuneração do causídico, né, é uma questão de política judiciária, efetivamente, né, essa questão de você se condenar a parte vencida aos honorários, e também não seria uma forma de desestímulo dessas práticas de massa. Gente, eu não vou ler o chat, eu vou continuar aqui como se não tivesse esse compartilhamento aqui, né? Seria uma forma de litigância desenfreada mesmo do sistema brasileiro hoje, né? Quando você fomenta essa função institucional da Defensoria Pública como um ente desvinculado ao Estado, você realmente fomenta de uma forma de desestimular toda essa questão de política judiciária, né? Você deixa de fomentar... Voltou, não voltou, não sei. Você deixa você demonstra realmente a percepção de uma aplicação constitucional dos ditames legais, né? Eu vou só trazer um trechinho do TJ do Amazonas, quando ele fala da questão da súmula 421, é um estímulo à igualdade de consideração dos hipossuficientes diante do poder público. Isso porque, indiretamente, a súmula 421 do STJ estimula a violação dos direitos hipossuficientes à remessa da via litigiosa, pois tais casos será melhor realizado acordos extrajudiciais, foi o que eu tinha falado, com quem constitua advogado privado, e remeter o juízo aos pobres de via defensoria pública, para quem não se admite honorários, nos termos da súmula 421. Desse modo, a superação da súmula 421 representa também a efetividade ao mandamento processual do CPC. Foi aquilo que eu tinha falado antes, né? E também, eu tenho o GAETS, né, que é um grupo de atuação tática nos tribunais superiores. A gente estava conversando esses dias até mesmo sobre o tema 1002, e a gente estava até com a questão de, mas aí você discute se vai para a defensoria, não vai para o defensor em si, para o defensor como pessoa, e não vai. A questão é a seguinte: isso não vai para o defensor, porque quem defende, mas isso aí vai para o defensor. Não, a questão é a seguinte: a gente tem uma previsão legal, né, como eu tinha dito antes, que isso não vai diretamente para o defensor, né? Isso vai para voltou. Não vai para incrementar a remuneração para o defensor. Por critérios legais, né, vai exclusivamente para o aparelhamento da Defensoria Pública. Então, quando a gente tem a previsão do artigo 4º, inciso 21 da Lei 80, quando a gente tem a previsão da nossa Lei Complementar 26, no seu artigo 6º, quando a gente tem a previsão da nossa lei no seu 265, né, a gente tem a previsão legal de que não vai compor remuneração para o defensor público, único exclusivamente. Então, quando se tem para custeio, é justamente a ideia de custeio, é uma via indireta a ser aplicada diretamente à própria população em si, né? Você está gerenciando de forma lícita valores que serão revertidos diretamente à sociedade, né? Por que eu digo isso? Porque, veja bem, a gente tem um país que a grande massa, como eu tinha dito, recebe menos de um salário mínimo. E quando a Defensoria Pública, ela faz esse tipo ela vem à prática em si dos seus próprios ditames, né, ela está num caminho de própria justiça social, né. Quando você passa para essa justiça social, você passa a analisar até mesmo quem são as pessoas que utilizam da Defensoria Pública, né. Quando você tem as pessoas que utilizam da Defensoria Pública, quando você faz aquele estudo daqueles que utilizam a Defensoria Pública, a gente vê um cenário de extrema relevância de você aplicar aquela fonte de custeio diretamente aos cursos de aperfeiçoamento, até mesmo para litigar contra aquele ente que vem, por muitas vezes, a prática de atos que são solucionados judicialmente, né? Como diz Barbosa Moreira, né?
a Defensoria Pública é uma promoção social do povo brasileiro, né? Eu lembro disso claramente quando eu estava lendo com relação à própria Defensoria Pública, se vincula ou não vincula, como é que fica, aquela questão vinculante, isso me chamou bastante atenção. Então, a gente até vê que a Defensoria Pública, como eu disse no começo, a Defensoria Pública, em comparação com os outros órgãos, a Defensoria Pública, ela tem milhões a serem foram destinados com relação ao orçamento, quando o Ministério Público tem bilhões e quando o Judiciário também tem bilhões. É claro que a população que utiliza da Defensoria Pública não é a mesma que utiliza do Ministério Público, né? A gente tem uma população que é extremamente vasta dentro de um país que é um país subdesenvolvido, que é um país de grande concentração de pessoas com valor aquisitivo baixo, né, que não tem condições de constituir advogado, e quando tem condições de constituir advogado, por muitas vezes é advocacia pro bono, por muitas vezes é para receber no final. A gente sabe que muitos defensores públicos foram advogados atuantes em causas perante o judiciário, inclusive eu atuei durante 6 anos. Então, quando você tem essa garantia normativa de custeio, né, a aparelhamento, a aperfeiçoamento do defensor, é fato notório que isso corresponde até mesmo a um favorecimento da instituição para a escolha de prioridades, né? A gente tem vários núcleos aqui na Defensoria Pública que, por muitas e muitas vezes, não podem, por questões financeiras, se embrenhar em atividades que poderiam ser extensivas a todo o Estado, ou até mesmo conjuntas com outro Estado, porque não se tem uma verba suficiente. E quando se deveria ter, né? Então, assim, você tem um desfavorecimento de pessoas que são usuárias da Defensoria Pública, de todo um aparelhamento que está à disposição, mas que não é efetivamente disposta essa quantidade de dinheiro, né, que deveria ser revertido efetivamente para utilização exclusiva da Defensoria Pública, né? Então, assim, as fontes uma análise correta, jurídica, né, da questão complexa, considerando como um todo, né, a Defensoria Pública atingiu um patamar autônomo de exclusão de honorários sucumbenciais como uma das fontes de custeio, até mesmo, inclusive, como oriundos do próprio Estado, né? Você tem oriundos do próprio Estado, você pode aplicar diretamente. Então, não se deve ignorar que uma verba sucumbencial, além de remunerar, assim, indiretamente, compensa minimamente ou repõe minimamente um dispêndio numeroso de processos que tem a Defensoria Pública. Então, assim, quando você dá esse contingenciamento através da súmula 421, que já é superada, você tem uma violação de direitos fundamentais até mesmo dos próprios assistidos, né? Então, mesmo você tendo uma instituição que ela pratica dá voz a uma grande parcela da sociedade que está realmente excluída dos benefícios da prática do Estado, né, das obrigações do Estado, e tem que fomentar judicialmente, você tem que pedir judicialmente que você tenha o seu direito consagrado, você deixa de estimular não só o crescimento da defensoria, você deixa de estimular não só o crescimento da própria população conhecedora do seu direito, como você deixa de estimular até mesmo a aplicação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, sim, resumidamente, a gente tem precedentes do Supremo Tribunal Federal, né, através da ação rescisória 1937, a gente tem precedentes com relação à autonomia financeira, autonomia institucional, autonomia funcional, autonomia administrativa da Defensoria Pública, através de julgados prolatados pelo Supremo Tribunal Federal. A gente já tem tribunais de justiça de outros estados
que já superaram a questão da súmula, aplicando o overruling com relação à súmula 421. A gente já tem um entendimento com relação à questão dela ter nascido já equivocada, né, por conta da Lei Complementar 132. A gente tem o reconhecimento por diversos tribunais das emendas constitucionais que alteraram e deram essa autonomia financeira através, até mesmo conjugando com o artigo 68 da Constituição, né? A gente tem o artigo 134, a gente tem as leis infraconstitucionais prevendo que a Defensoria tem o direito de executar honorários sucumbenciais, independente de qual ente, né, no seu artigo 4º, 21 da Lei Complementar 80, a gente tem todo um conceito contra uma súmula. Né? O que a gente tem hoje é um superior Tribunal de Justiça que ainda assim fomenta, apesar de não reconhecer que seus precedentes já estavam ultrapassados ainda, quando já existentes emendas constitucionais, quando já existente uma lei complementar de forma totalmente oposta àquilo que estava se propondo no verbete sumular. A gente tem hoje um posicionamento claro, um posicionamento claro e extremamente favorável à Defensoria Pública com relação aos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, só que a gente tem hoje um tribunal que não reconhece, né? Estou falando exclusivamente, unicamente da Bahia, né? Há previsão de se julgar esse tema 1002? Não há previsão. Mas o que se tem hoje na Bahia, que é até a própria orientação do núcleo, que foi passada até mesmo à administração superior, é que os colegas continuem realmente recorrendo para que havendo esse sobrestamento, e sendo positiva a resposta do STF com relação ao tema 1002, a gente vai ter uma avalanche de processos sobrestados que serão alterados, consequentemente. Não percam, né, não se desestimulem quando vocês tiverem suas sentenças reformadas no TJ, né, quando confrontado com relação à administração direta e indireta estadual. A instância superior tem trabalhado muito bem para que seja orientada, e tem orientado muito bem seus colegas quanto à permanência dos recursos constitucionais, né, uma manutenção dos recursos constitucionais, só que a gente realmente hoje tem uma grande batalha aqui na Bahia, que é justamente abrir os olhos dos desembargadores, né. A gente, mesmo demonstrando a quantidade de precedentes e a quantidade de julgados de outros estados, a gente tem realmente uma súmula totalmente defasada que atrapalha esse reconhecimento da autonomia prevista constitucionalmente. Como eu tenho um tempinho aqui, eu vou só dar eu sei que tem alguns colegas que estão enfrentando isso no piso, né? E também estão enfrentando, alguns colegas da instância superior também têm enfrentado com relação aos municípios. O que a gente tem hoje aqui no estado da Bahia é que alguns desembargadores e alguns juízes que começaram a seguir essa linha minoritária do TJ da Bahia, de não conferir, não condenar municípios em honorários sucumbenciais. Essa questão está sendo colocada hoje, né, está sendo discutida, a gente está realmente fazendo todo um trabalho, eu, Carla, com os colegas da instância superior, com o Fábio, com o Hélio, com relação aos honorários a nível de município. A nossa lei, infelizmente, a nossa lei, ela há uma previsão no artigo 265, na lei 26, Lei Complementar 26, que não poderia demandar não poderia executar com relação aos honorários sucumbenciais quando vencida a administração direta e indireta, né? Ela não faz com relação ao Estado, não faz menção com relação ao Estado ou município. Ela simplesmente dispõe com relação à administração direta e indireta. E alguns desembargadores passaram a entender que isso é minoritário, mas isso também seria aplicável aos municípios e à administração indireta. Conversando com Carla, que tem feito um trabalho maravilhoso de bastidor com os desembargadores, a gente já está ultrapassado, isso também já é inconstitucional, porque a gente tem uma lei complementar, a gente tem a questão de usurpação da competência,
porque seria da União Federal e ela já tratou exclusivamente sobre isso. Então, essa questão minoritária, apesar de alguns desembargadores estarem mantendo, posso citar a doutora Rosita, a doutora Cíntia, tem outros desembargadores, que eu não estou me recordando aqui o nome, o Rotondano, como tinha começado a negar também, mas depois voltou atrás, teve outros também que vou começar a negar, a doutora Heloísa também tem negado. Veja bem, a gente tem hoje uma discussão a nível aqui estadual, único exclusivamente da Bahia, com relação à própria eficácia desse artigo 265 e a própria eficácia do artigo 6º, né, da Lei Complementar 80. Por quê? Quando se tinha, antes da Lei Complementar 134, não, antes da Lei Complementar 132 de 2009, não tinha essa previsão com relação. Só que, quando se tem uma norma geral e uma norma estadual, quando ela está legislando supletivamente, havendo uma legislação, né, de cunho federal, cunho nacional, que foi o caso da lei complementar que alterou a Lei 80, ela perde a eficácia. Né? Só que isso não tem sido, alguns desembargadores não têm reconhecido a perda da eficácia. O que a gente tem hoje para se elaborar? Não só a perda da eficácia, a gente também está discutindo com relação à usurpação de competência, né? Para se tratar, seria única e exclusivamente, seria da União. Né? Depois, se vocês quiserem, até mando para vocês. Seria única e exclusivamente da União, supletivamente, seria do Estado. O Estado legislou naquele momento, quando não havia previsão legal com relação a isso. Hoje é uma previsão legal, explicitamente, no artigo 4º da Lei 80, né? Então, havendo a previsão legal, essa nossa lei, né, no seu artigo 265 e no artigo 6º, ela já perdeu sua eficácia, então ela não estaria sendo aplicada hoje. Não sendo aplicada hoje, não há por que deixar de condenar municípios. Só que, havendo explicitamente a nossa lei, ainda que a gente se discuta da usurpação, da perda da eficácia, da suspensão da eficácia, aquela coisa toda, há ainda alguns desembargadores que se discute a nível de previsão expressa a nível estadual. Então, eles falam, olha, veja bem, não seria uma matéria de norma geral, a gente não entende que houve a suspensão da eficácia. O que se tem feito? A gente tem feito um trabalho de bastidores para conscientizar com relação a isso. A gente tem feito um trabalho junto com a administração direta para que a gente possa realmente discutir judicialmente a constitucionalidade desses artigos da nossa lei. A gente tem feito um trabalho até mesmo de demonstração através de peças elaboradas, até mesmo de sustentação oral, e discutindo a nível de STJ, né? Vocês provavelmente vão se deparar com esse tipo de causa, e principalmente no interior, que eu tenho visto que alguns juízes voltaram atrás, deixaram de condenar municípios, passaram a não condenar municípios nem Estado, né? Aplicando não só a súmula 421, mas também a nossa lei que prevê expressamente isso, apesar de haver uma perda dessa eficácia, a suspensão da eficácia dessa norma, por expressa previsão constitucional, a gente ainda tem enfrentado. Então, assim, o que vocês tiverem, eu vou deixar aqui aberto para dúvidas, né? Eu tentei fazer um compilado gigantesco, porque é muita coisa com relação à súmula 421, eu tentei reduzir ao máximo, mas o que vocês tiverem de dúvida com relação a não só a súmula 421 com relação ao Estado, mas também com relação aos municípios, pode entrar em contato diretamente comigo, ou então com os colegas da instância superior, que a gente tem realmente debatido, a gente tem realmente tratado desse assunto para ver uma forma mais séria possível, para que a gente possa reverter com relação aos municípios. Com relação ao Estado, a gente efetivamente vai ter que esperar o julgamento do tema 1002, né? Eu espero ter esclarecido para vocês, mesmo eu sei que eu falo bastante, às vezes vou e volto, não adianta eu ter roteiro, porque eu não sigo o roteiro, eu tento seguir, mas eu não sigo, eu vou falando, mas eu espero ter esclarecido e tirado algumas dúvidas com relação à superação da súmula 421.
né? Eu deixo aqui para vocês o meu canal, você pode entrar realmente em contato comigo através do e-mail do núcleo Pronto Execução, ou então através do meu e-mail pessoal, o andresa.pereira, ou então através do meu celular, que eu sei que vários têm, eu estou vendo aqui, meu celular está disparando de mensagem, mas eu fico à disposição de vocês, espero ter contribuído um pouco para que vocês tirem essas dúvidas com relação ao tema que hoje se discute muito e essa discussão não vai solucionar por enquanto. Enquanto a gente não tiver realmente julgado, não tiver realmente o julgamento do tema 1002, a gente vai ficar discutindo com relação à superação da súmula 421. Tá? Obrigada, Clécio, pelo espaço. Obrigado, Andresa. Tem alguns colegas aqui que levantaram a mão, provavelmente deve ser para que algum questionamento. Eu primeiro vou passar algumas informações. Tem aí a lista de presença no chat para as pessoas assinarem para ganharem certificado, né? Agradecer a belíssima aula, porque o que você nos deu foi uma verdadeira aula. Agradecer a presença dos colegas de primeiro grau, de segundo grau e de Hélio, que também está aqui, né? Com o e-mail BSB, aí com o nome. Tem solicitação de Afonso, né? Eu vou mandar, Afonso. Lá de Paris, Baiana, né? Que a gente não esquece de Paris, não é isso? Ai, gente, olha minha Paris, ó. Né? Então, Itapetinga. Exato. E está pedindo um material. Eu mando, Afonso. Eu acho que é importante esse trabalho estratégico entre defensoria. A defensoria ela é una, né? Então, a gente divide internamente questão mesmo administrativa. Mas o trabalho que é feito lá no primeiro grau, consubstanciado no segundo grau, para recorrer para os tribunais superiores, isso é uma atuação estratégica. É interessante manter esse contato com o Hélio, porque, às vezes, um precedente ruim acaba inviabilizando todo um caminho que está sendo percorrido a duras penas pelas defensorias públicas de todos os estados. É essencial, eu até sugiro, Andresa, não sei se já existe, que você crie um grupo do WhatsApp, mais um grupo de WhatsApp. Não tenho. Com o pessoal, para que possa tirar dúvida, para que você... E com o Hélio também, eu já peço o Hélio para ser inserido nesse grupo de WhatsApp, com Carla, coordenadora, e com todos que atuam com essa temática, que é importante, porque ela fala exatamente de uma atuação estratégica da Defensoria Pública Brasileira, né, em toda a sua esfera. Então é importante que a gente atue de forma estratégica, né? O que você está demonstrando aqui é a estratégia de atuação na Defensoria. Agora, com relação aos municípios, né? E também com relação ao Estado, de que forma os colegas que atuam hoje na instância superior podem levar isso aos tribunais superiores. STJ, você já demonstrou, claro, que tem uma resistência, mas que é algo muito mais fortalecido no STF. Isso. E que o Hélio possa, de alguma forma, passar, através do GAEC, essa visão do STF ser muito mais interessante para a Defensoria Pública, porque todas as decisões que você falou, de grande importância, são oriundas do STF, que dá uma indicação do Barroso nesse sentido, que é quem está com o tema, que vai, de alguma forma, fixar essa tese de forma mais definitiva. Então, eu vou abrir, a gente tem até meio-dia, eu vou abrir aqui para questionamento, caso algum colega, eu sei que já tem colegas aqui que estão no caso, a doutora Maria Auxiliadora, que está com a mãozinha levantada, ela pode fazer a pergunta. A doutora Auxiliadora pode questionar. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, parabenizo a SDEP pela brilhante iniciativa. Há muito tempo eu tenho essa ansiedade, esse desejo que esse tema seja realmente enfrentado, porque é como se a gente tivesse lutando da instância superior, fazendo
embargos, recurso especial, recurso extraordinário, e esbarramos na inércia da justiça. E está embarrando na inércia. Não existe uma movimentação, um lobby, para que esse tema seja apreciado dentro da necessidade que as defensorias públicas requerem. Eu parabenizo a Andresa, porque eu já a conheço e sei que onde ela coloca as mãos vira ouro. Parabéns pelo seu trabalho, fiquei muito feliz e fiz questão de assistir a sua palestra, porque eu sei que você tem muito a dar e muito a contribuir. Mas o seguinte, nós estávamos... As questões dos honorários na instância superior são diversas. A gente tem enfrentado barreiras que não têm tamanho. Doutora Rosita é uma e doutora Cíntia são duas pedras no sapato da gente. E elas me conseguem fundamentos jurídicos que eu confesso para vocês que fico, às vezes, fraquejando. Porque ela coloca, principalmente, que elas esquecem que a emenda 132 é de 2009 e que a súmula 421 é de 2003. Evidentemente, a súmula já nasceu natimorta. Já nasceu superada, já. Superada. Mas elas não esquecem, não enfrenta o artigo 4º, 121, inciso 11, né? É 11 ou 21? 11. 21. Da lei 21 da 8094. E elas colocam assim, Andressa, que não existe hierarquia entre a lei complementar federal e a lei complementar estadual. Se a federal deixa uma lacuna e a estadual enfrenta, ela tem que prevalecer a lei estadual. Horrível, horrível, horrível. E se ignora também, ignora o parágrafo 3º do artigo 24, né? 24. Ignora, assim, quando a gente... 23. Eu até cito, nos meus embargos, cito muito. Cito esse artigo 24, parágrafo 3º. Mas elas têm um fundamento que eu acho que eu já passei para a Carla, os fundamentos que elas enfrentam e que lhe deixam de... Cada dia elas enfrentam uma coisa. Nós tivemos uma reunião, eu, Carmela, Jânio e mais outro colega, com Mário Albiani. E o desembargador Mário Albiani é totalmente favorável à condenação do município nos honorários. Inclusive, ele levanta a bandeira nas reuniões do pleno, defendendo de forma como se fosse um defensor nato da gente. Mas muitos defensores, muitos desembargadores têm recuado. Uhum. E nós avançamos, assim, com o tempo a gente vai aprendendo, que nós entrávamos com recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para a STF. Depois nós amadurecemos e sentimos que não adianta ir para o STJ. Porque se eles entendem que a súmula 421 não está superada e que os recursos serão inadmitidos com base na súmula 421, estava havendo uma perda de tempo. Mas nós estamos indo para o STF e tivemos um avanço enorme. O avanço enorme é que o TJBA suspende, quando a gente entra com recurso extraordinário, eles suspendem, dá ciência a gente da suspensão e diz que só volta a apreciar até a inadmissibilidade depois do julgamento do tema 1002. Eu já considero um avanço. E Olegário, quando estava na ativa, que ele fazia o juízo de admissibilidade nos recursos contra o município, ele já fazia o juízo de retratação. Eu tenho, inclusive, essa decisão, onde ele faz o juízo de retratação e reconhece que, referente ao município, o martelo está batido e que, efetivamente, a gente tem direito aos honorários. Eu tenho essa decisão. Se você quiser, eu posso te encaminhar. Uhum. Me coloco. Assim, para mim, é um avanço muito grande. Agora, os juízes de primeiro grau têm dito que o tribunal
orienta no sentido de seguir que não cabe honorários contra o Estado. Contra o município, eles deixam livres. Livres. E a minha, assim, por exemplo, eu tenho um exemplo de Brumado, que para mim é terrível. Brumado, a gente vinha ganhando muito bem os municípios, os honorários do município. Mas a gente, que não é bobo e não é menino, tem um grande escritório de advocacia lá, que pertence, inclusive, a um procurador do Estado que pode advogar, e ele está conseguindo reverter essa situação. Ninguém, a gente sabe que o advogado é famoso, tem nome aqui em Salvador e na Bahia todo, e ele está conseguindo reverter. E a minha ideia hoje, a bem amadurecida, é ou julga o tema 1002, ou a gente encaminha um projeto de lei onde venha a revogar os artigos da lei, da gente, os artigos de lei estadual, que diz que não cabe. Dora, isso já foi levantado. Andressa, se a gente pega 20 recursos semanais, 15 são de honorários. Eu sei, porque eu acompanho tudo, eu recebo tudo. 15 são de honorários. Horrível. Horrível, eu recebo horrível, tudo. Horrível. Tem horas que me parece que eu vou entrar em desespero, que é somente honorários. Eu assim, até... Eu sei que, se Hélio estiver presente, é um apelo que eu faço, Hélio, de você levantar essa bandeira para ver se esse tema 1002 entra em pauta. Porque a gente tem direito ou não tem, aí vamos pensar outras alternativas. Mas, é só isso, doutora, viu, gente? Oi. Obrigado, doutora Silvia. Nada. Parabéns para vocês, viu? Parabéns de verdade. E eu ainda espero, Andressa e Cléber, que esse tema volte. Que esse tema volte. Que a gente entre nas nuances, né, naquelas coisas... porque eu tenho 2 horas, né, Dora? Eu tive que falar de tudo. Sim, mas que você volte. E que até que você volte para a gente difundir mais entre a classe. E, por outro lado, como o doutor Cléber, tu sabe que eu defendo muito essa integração, essa união de pensamentos entre o primeiro e o segundo grau. Não tem razão da gente entender por uma linha, o primeiro grau entender por outro, e a gente fazer jurisprudência negativa. E o terceiro grau, né? Assim, vocês perceberam que eu fiz questão de assistir a live, porque achei interessante, importante, e que a gente possa difundir mais, Cléber, esses pensamentos de defesa superior com o primeiro grau. Inclusive, quem faz o primeiro atendimento com o judicial. É bem importante. Mas, de qualquer forma, eu só tenho que agradecer e ficar feliz pela iniciativa. E um beijo para vocês. Obrigada. Obrigado, Dora. Não, a ideia é exatamente essa. Foi assim que eu assumi a SDEP, eu já conversei logo com a Andressa. A gente já começou a formatar essa nossa esse primeiro encontro. Né? Eu também entendo dessa integração. Acho importante que agora nós temos um núcleo de integração para interagir mais, sem esquecer do Hélio, né, que está no STJ. É ele quem vai nos dar o start em relação à provocação, porque como ele tem atuação com o GAEX, e lá esse GAEX é o grupo de atuação estratégica da Defensoria Pública, que tem assento, que tem sede em Brasília, né? São, salvo engano, 14 defensorias públicas estaduais, mais a do DF, enfim. Esse trabalho tem que ser conjunto. Por isso que é importante essa integração, como eu falei, porque se a gente fizer algum tipo de recurso que venha um precedente negativo, destrói todo o trabalho que está sendo construído desde lá de Brumado, né? Ainda que tenha essas decisões não interessantes para a Defensoria. Esse é o primeiro encontro. Eu fiquei muito feliz com a audiência maciça dos colegas que estão aqui hoje. A gente vai entrar depois em minúcias mesmo, porque aí vem agora os estagiários residentes que vão atuar junto com os colegas de instância superior, que é importante também que eles tenham esse conhecimento, porque vai auxiliar os colegas que estão atuando na instância superior. Isso é a grande quantidade de recursos que os colegas de instância superior recebem na área não penal, de honorários. A gente tem que dar um olhar diferenciado, né? E é importante mesmo que, por isso que eu solicitei aqui,
Hélio, não sei se Hélio, deixa eu ver se Hélio está aqui presente. Não, Hélio, deixa eu só interromper um pouquinho, né, Clarice. Assim, eu tenho falado com frequência. Pronto, Hélio. Eu tenho perturbado o Hélio de vez em quando, né, Hélio? Inclusive, participei de uma reunião com o GAETS, né? Que eu acabei mandando e-mail para... Eu não sabia, né? Eu acabei mandando e-mail para todas as defensorias do Brasil, pedindo contato das pessoas que estejam atuando nos tribunais superiores. E a gente fez uma reunião, a gente chegou a um consenso, né, Hélio, da gente fazer uma atuação estratégica, que inclusive já foi passada para a Firmiane, qual seria, né? Para a gente tentar provocar o STF para dar aquela balançadinha no processo, no tema 1002, para a gente ver se conseguia pautar, para depois fazer aquele trabalho de bastidores, né? Isso aí tem sido feito, o Hélio tem realmente atuado com maestria lá em cima, ele, coitado, tem todos os processos que a gente acaba assim, desenterrando e mandando, encaminhando para o menino não sei como é que consegue abraçar tudo, mas, assim, eu tenho visto da parte do Hélio, assim, um interesse gigantesco, né, com relação ao honorário, apesar de eu perturbá-lo de vez em quando, inclusive o Fábio, eu perturbo também, e a Carla, né, a gente tem essa troca de informações para a gente poder fazer uma análise de como atuar tanto aqui no TJ e como poder proceder lá em cima, né, a gente troca informações para que possa ser revertido de uma forma favorável à Defensoria. É uma espécie de atuação estratégica aqui na Defensoria do Estado da Bahia, para atuação depois ele reverter para o pessoal do GAETS, ou então até mesmo que eles decidirem do GAETS, porque eu não faço parte, né? Eu acabei entrando de intrometida no dia da reunião, mas para que ele possa, junto com os outros colegas dos outros estados, atuarem perante o Supremo Tribunal Federal, porque no STJ já é perdido, e isso é uma causa perdida, já não vai conseguir com relação à súmula 421. Então, tem que realmente discutir lá em cima, e eu acredito que o cenário é extremamente favorável, só que a gente está num ano de pandemia ainda, né, pandêmico, que as coisas estão tão paradas, assim, eles estão julgando processos que eles acham mais interessantes, e a saída que a gente teve foi que a gente passou para a instância, para a administração superior, né, de uma forma de tentar balançar ali, de depois e levar o CONDEG, para que o CONDEG também se manifeste, para que a gente possa realmente, eles possam, né, realmente fazer o trabalho deles lá com o Supremo com relação ao tema 1002. Mas, Hélio, por favor. Então, bom dia a todos, vocês estão me ouvindo bem. Em relação, a gente teve uma reunião, o pessoal do GAETS com a Andresa, e aí decidimos pensar uma forma de movimentar o processo, já que os colegas do GAETS já tinham se reunido anteriormente, já tinham ido despachar com o relator do tema 1002, que é o Barroso, e Barroso ficou naquela dúvida se o dinheiro dos honorários iria para a defensoria ou não. Então, nessa reunião, nós decidimos, ou iria para os defensores, pagamento de defensores ou não. E aí nós decidimos que nós iríamos instar o CONDEG para obter a informação de todas as defensorias para poder reunir essas informações e peticionar para movimentar o processo, informando que esse valor desses honorários ele não vai para o bolso do defensor, ele vai para outras atividades, qualificação, etc. E, assim, ser uma forma de pressionar para que o julgamento ande logo, porque a gente não tem como obrigar o relator a colocar em pauta. Então, a gente marca a reunião, a gente vai peticionar para movimentar o processo e, assim... E a reunião com a presidente do CONDEG foi feita na semana passada e agora estamos aguardando só a documentação para poder peticionar no processo. Aí, no momento, a situação é essa. Mas eu já passei para a administração superior, inclusive eu encaminhei o modelo de ofício, né? Eles estão analisando, e quando der ok, eu falei até com o Rafael, que é de São Paulo, quando ele der ok, ele pediu até mesmo para encaminhar para ele, para servir de modelo para juntar no CONDEG. Sim, sim. Então é isso, eu acho que o tema está bastante... Eu acho que teve uma colega que levantou a mão também, acho que foi Valéria. Deixa eu ver aqui. Aqui só aparece doutora auxiliadora que já... Ah, tá, então saiu. Acho que saiu. O tema é um tema pulsante mesmo, porque existe uma resistência de que esse dinheiro vá para o bolso do defensor de forma direta. A gente tem que demonstrar que esse dinheiro vai para a instituição como forma de qualificação, até porque teve projeto de lei que a gente conseguiu
com a atuação dos senadores da República, principalmente aqui da Bahia, que o Otto Alencar, porque queria tirar dinheiro dos fundos das defensorias, isso a gente conseguiu barrar. Então, é um trabalho político no Congresso e um trabalho jurídico, político também no STF. Né? E aqui também, junto aos desembargadores, né, os colegas que estão indo lá, aos juízes, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo de formiguinha. E esse núcleo, Andresa, eu queria realmente parabenizar, porque, assim, a ideia concebida foi de Pedro e que você caiu como uma luva. Né? Na sua cara, e você é mais de sistema. Isso é bem interessante. Veio como um embrião mesmo para o núcleo de integração, porque a Defensoria Pública tem que ser integrada, é o princípio da unidade mesmo, né? Que tem que ser ativado. Então, eu fico muito feliz, quero saber se alguém mais tem algum questionamento, acalmar os colegas que quiserem o material, Andresa vai encaminhar, posso mandar pelo próprio e-mail da SDEP, para todos os defensores, mas quem quiser já pode entrar em contato. Andresa, se você puder, já pode colocar seu telefone e e-mail aí no chat, que os colegas Vou colocar aqui rapidinho. Né, porque os colegas já vão assinando, mas esse tema, ele não terminou aqui, né, ele só está... Está começando, tem muito ainda para discutir. Tem muito ainda para discutir, aí eu quero agradecer também a presença de Hélio, né, nesse nosso encontro, que é importante sempre a gente ter esse olhar de quem tem atuação lá no Tribunal Superior, para dar esse feedback, né, para dizer o que está acontecendo, de que forma que os ministros estão pensando. Então, é importante a gente sempre ter esse feedback para que a gente possa direcionar melhor e ter efetividade nas nossas ações. Não adianta, às vezes, fazer tanto recurso que a gente sabe que não vai dar em nada. De repente, um recurso por uma via alternativa, a gente consegue um precedente melhor. Mas tudo sempre conversado entre nós, e agora tem as coordenações, tem o núcleo de integração, tem a Andresa, enfim, a gente está cada vez mais próximo com atuação estratégica, que é assim que a gente consegue, de alguma forma, romper esse sistema que foi construído ao longo dos anos para não reconhecer a autonomia, para não efetivar a autonomia da instituição e nos ver sempre como vinculados, né? E um valor que, de alguma forma, vai ser revertido para a própria instituição, não é subjetivo nem pessoal. Eu só queria pedir agora que todo mundo que está com a câmera fechada abrisse a câmera para que a Ascom pudesse tirar uma foto e a gente ficasse, de alguma forma, interessante, para depois não reclamar, Cléristo, eu estava com o cabelo assim, Cléristo, eu estava olhar, recebo algumas reclamações, né, de colega. Ô, Gabriela, tranquilo, é só para quem puder. Gabriela, eu preciso falar com você depois, menina. Gabriela é sensacional, gente. Olha, ela me poupa tanta coisa dos honorários, dos alvarás, que excelente. Então, quem puder, a gente... Joyce, quando você estiver preparada para fazer a foto, você avisa aqui para a gente se arrumar aqui. Ainda bem que até eu passei hoje. Eu vou posicionar melhor a câmera, porque está aparecendo no pedaço do nariz para cima. Para pegar do nariz para cima, então vamos lá, do nariz. E doutora auxiliadora, que está aparecendo só do nariz para cima. Doutora auxiliadora, melhor. Conserta a câmera, doutora. Doutora, olha para cá, para a câmera. Ela está no celular, eu acho que ela está no... Tá. Acho que ela está no celular. Tá, eu vou printar, então. Não, ela terminou. Doutora auxiliadora, baixa um pouquinho a câmera para poder aparecer o pescoço. Aí. Vou printar aqui até. Diga, Hélio. Eu te ligo já, viu? Eu fiz uma, peraí que eu vou fazer outra. Estou pedindo que eu sei que você é de fora, mas... Peraí que eu vou fazer a outra. Pronto. O sorriso congelado.
Pois é, mas é porque vai ser divulgado, né? E depois eu não quero puxão de orelha, né? Para dizer que não ficou bem na foto. E eu que estou aqui suando, horrivelmente. Imagina. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Podemos encerrar? Podemos? Então, mais uma vez, Andresa, obrigado pela disponibilidade. Nada. Obrigado pela verdadeira aula que você deu, não só de conhecimento teórico, mas prático, que eu acho que é o mais importante. Agradeço aí as mensagens de parabéns à SDEP. Eu quero estender a toda a equipe da SDEP. A gente não faz nada sozinho, né? Então é importante que a gente reconheça que é um trabalho coletivo, e a ideia é essa mesmo, nos capacitar para que a gente fique cada vez melhores, né, daquilo que a gente faz, para a gente atuar de forma mais efetiva junto aos tribunais e aos juízes com quem a gente está, de alguma forma, vinculado. Então, obrigado aos estagiários também que estão aqui. Giana, saudade, beijo. Saudade de todo mundo. É uma forma de matar saudade aí, vendo, nem que seja nessa... né? Iana, Tarcísio, Afonso, enfim. Um beijo e um abraço, pessoal. Beijo, gente. Obrigada. Use máscara, álcool gel. Cuidado. Né? Cuidados aí. Tchau. Um beijo. Tchau.